Bom, vocês acabaram de ficar de pé, não precisam ficar em pé, mas abram comigo em João capítulo 15. Enquanto vocês procuram o Evangelho de João, quero fazer uma ressalva em relação ao que vai acontecer agora nesses próximos dias, que tem sido anunciado desde outubro, o evento chamado Natal. Eu quero dizer para os irmãos que o Natal, na sua origem, é uma festa pagã. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ele provavelmente nasceu nos meses de março, abril, e o Natal era uma festa promovida pelos pagãos, na época do Império Romano, para homenagear no dia 25 de dezembro o Deus Sol. E como Constantino ajudou todo mundo que tivesse qualquer coisa relacionada com os cristãos, os pagãos incorporaram muitas das suas práticas pagãs, misturando com o cristianismo, e assim eles podiam ter adoração à mãe de Jesus, né, a mãe de Deus, que já tinha Ísis do Egito, e a própria adoração ao Deus Sol do dia 25 passou a ser, para aquela comunidade, o dia do nascimento, não do Sol, mas aí eles falavam agora que era de Jesus também. Então houve essa mistura. Com o passar do tempo, incorporou-se a imagem de Noel, que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, nem com a Bíblia, nem com coisa nenhuma. É por isso que essa igreja, ao longo dos anos, não celebra Natal, mas aproveitamos a oportunidade para a gente poder falar do amor de Jesus, do nascimento de Jesus, da real história do Cristo que não ficou na manjedoura como um bebê, que precisa todo ano ser tirado para compor um presépio e você limpa ele, e muito menos, aliás, ele não ficou na manjedoura, como também não ficou na cruz. O nosso Jesus encarna como ser humano, nasce da Virgem Maria, de verdade, mãe de Jesus, homem, não mãe de Deus, porque Deus é criador de todas as criaturas. Antes que Adão e Eva existisse, o Senhor já existia. E a incorporação da árvore de Natal é outro aspecto pagão de adoração aos deuses por meio do corte e da adoração de árvores, troncos, madeiras e deuses que são feitos de pau e pedra, que até hoje você encontra aí em todo canto do nosso país. É por isso que a nossa religião romana nunca censurou nada do Natal, porque faz parte da salada religiosa que a gente come e no final faz mal. Então nós temos orientado os crentes dessa igreja que não saiam por aí botando o dedo na cara do povo e censurando todo mundo que faz isso, porque não seria um gesto de amor. Aproveitem a oportunidade para pregar o amor de Jesus. Tirem das suas prateleiras e árvores toda a figura que na verdade no Natal não representa absolutamente nada do que a Bíblia diz. Fale de Jesus. Fiquem com seus amigos e parentes durante aqueles dias. Por isso que nós não temos nem programação. Nós vamos ter o culto porque cai no dia 25. Então nós não vamos deixar de ter culto. E o culto vai ser uma cantata, que até saiu no boletim aí, cantata de Natal. Mas é só para você entender que naquela oportunidade você pode convidar um amigo para vir aqui. E nós não vamos ofendê-lo, mas vamos mostrar para ele quem é Jesus. Do nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, certo? Nós vivemos no mundo, mas nós não embarcamos nas ondas do mundo, senão nós vamos ter que adorar coelhinho na Páscoa, vamos ter que comer muito chocolate que faz mal, principalmente esses açucarados, e vamos perder a perspectiva de que Jesus Cristo morreu de verdade e ressuscitou ao terceiro dia.
que Ele nasceu entre nós de verdade para nos prover salvação. Então, quem conhece a palavra de Deus vai compreender que tudo que o mundo faz hoje não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Nós sabemos disso. E os crentes em Cristo Jesus não embarquem na onda do consumismo, essa troca de presentes que nem sempre faz sentido. Adestrem, ensinem as pessoas da sua casa, da sua família, a darem presentes quando há uma justificativa, e não porque socialmente eu tenho que devolver aquilo que eu recebi. Não tem absolutamente nada a ver. De novo, essa é uma prática pagã que nós incorporamos. Tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, eu vou pedir para o nosso pessoal postar no nosso blog e na nossa página da internet um pequeno editorial que eu fiz sobre isso, e você vai ter maiores esclarecimentos e poder checar tudo isso bem direitinho. Tá bom? Então não é uma censura a quem faz, é só um esclarecimento a quem segue Jesus, ama Jesus e não vai embarcar na folia do Natal, nem da Páscoa, nem do Carnaval, que não tem nada a ver com Jesus. E a outra coisa é que você fica com a família no dia de Natal e depois você faz a troca, convida ele para passar a virada do ano aqui com a gente. A virada do ano também não tem lá muito sentido, a não ser que no calendário a gente começa um novo ano e a gente abre com novos propósitos. Não tem nada religioso, é só uma grande celebração que nós fazemos. Enquanto o pessoal pula por aí, faz as loucuras que faz, nós aproveitamos a oportunidade para falar aqui sobre o que Deus fez nesse ano e o que Deus vai fazer no próximo também. Tá bom? João capítulo 15. Vamos conversar do verso 17, onde ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E no verso 18, ele começa o texto que nós vamos trabalhar. Em algumas Bíblias, o início do verso tem um destaque, que ali começa um novo assunto. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele, ou seja, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Senhor, nós te adoramos nesta noite, tarde, em que nos colocamos aqui como povo de Deus para ouvirmos a tua palavra, cantarmos louvores ao teu nome, sermos reabastecidos, Senhor, nesse início de semana. Pedimos a tua misericórdia para aqueles que, de uma forma ou de outra, Senhor, num dia como esse, de tanta festividade esportiva, as pessoas são capazes de abandonar o prazer de estar no meio do povo de Deus, para estarem, Senhor, talvez ligados ao templo, que é outro e do outro. Em nome de Jesus, Senhor, continua trazendo ao nosso povo toda a consciência
daquilo que o Senhor se agrada de verdade. Quero te agradecer por aqueles que aqui estão, pelos que estiveram hoje pela manhã, te louvar por aqueles que estão na internet, ouvindo, vendo, que a tua palavra ministre ao nosso coração hoje de uma forma firme, precisa, sendo um assunto tão difícil, Senhor. Fala ao nosso coração, previne-nos, Senhor, para que a gente não caia no agrado do mundo que é contra o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Nós queremos te agradar, só isso, Senhor, viver para a tua glória. Queremos celebrar o teu nome e a tua vitória sobre o mundo, o pecado e o diabo. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 5. 5 razões por que o mundo nos odeia. De quando em quando eu me deparo com pessoas que mesmo não sendo cristãs, mesmo não professando a fé em Jesus, são pessoas que sentem tristeza e indignação com os rumos da nossa sociedade. Eu acho que você conhece pessoas assim. Alguns até são ateus, nem acreditam em Deus, mas sentem muita tristeza e indignação com tudo que está acontecendo no nosso mundo, nesse mundo tenebroso, como a gente poderia dizer. São pessoas de boa índole, geralmente honestas, que buscam fazer o que é certo por convicção, mas via de regra sofrem perseguição nas empresas, na escola, sofrem o bullying, bem conhecido. Às vezes são pessoas que são desprezadas só porque não bebem cerveja, porque não querem transar com todo mundo a toda hora, porque às vezes preferem estar com seus filhos, com sua esposa no final de semana, preferem sair do trabalho e ir para casa, na rodinha da faculdade não vai para as festinhas e os programas da classe. Pessoas até não evangélicas que têm esse procedimento e são censurados, sofrem perseguição. Muitos perderam suas vidas e até privilégios só porque agiram de forma honesta, correta e digna. Talvez você precise saber hoje que quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais a sua vida se parece com a vida de Cristo, mais você vai atrair reprovação da sociedade, censura, preconceito e até perseguição. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver de forma piedosa na presença de Deus, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Isso é uma afirmação que o apóstolo Paulo faz, não é uma conjectura. Ele está dizendo que à medida que você se aproxima de Jesus, à medida que o seu comportamento, a sua cabeça, a sua mente, seu modo de falar, seus hábitos se assemelham àquilo que Cristo quer para a sua vida, você começa a atrair oposição lá fora, dentro da sua casa, da sua própria família e assim por diante. 2 Timóteo 3,12 diz isso. Hoje à noite eu quero mostrar para vocês exatamente o porquê disso, porquê dessa perseguição e o que isso tem a ver com a gente. Primeiro eu quero dizer que o cristianismo nasceu numa sociedade sincretista, uma sociedade onde a liberdade religiosa era a maior possível, ou seja, o Império Romano admitia que todas as religiões, todos os credos pagãos pudessem ter um lugar em Roma. Algumas religiões que cultuavam deuses na orgia, as chamadas prostitutas do templo, os que se embebedavam por conta da adoração ao deus Baco. Roma não tinha problema com isso.
A sede do império abrigava todos os templos, todas as crenças, tolerando todas as práticas religiosas, fosse do Egito, fosse da Pérsia ou da Síria. Vocês devem conhecer que em Roma existe o Panteão Romano. Panteão é um templo dedicado a todos os deuses. Ele ainda está lá. Todos os deuses da Roma antiga estavam homenageados no Panteão. Pan, todo. Teon, Deus. Todo tipo de Deus. Esse templo foi dedicado aos deuses da Roma antiga, construído por Marcos Agripa, 31 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Interessante que a França, na época da Revolução Francesa, transformou uma basílica, um santuário católico dedicado a Santa Genoveva, no Panteão Parisiense, para também criar essa ideia de que aqui nós aceitamos tudo, uma forma de acolher toda e qualquer forma de culto. Aí vem a pergunta intrigante, tenta responder aí. Se naquela época havia tanta liberdade religiosa, tanta tolerância, tanta liberdade de adoração a qualquer entidade, a qualquer Deus, então a pergunta é a seguinte: por que os cristãos foram tão odiados e tão perseguidos? Por quê? Bens confiscados, casas invadidas e queimadas, pessoas queimadas nas fogueiras, jogadas aos leões, assassinadas, crianças mortas, só porque pertenciam à família dos cristãos. Essa é a pergunta intrigante. Qual a resposta? A resposta está no caráter exclusivo, absoluto da fé cristã versus o relativismo das outras religiões. O verdadeiro cristão condenava e repudiava toda espécie de idolatria, enquanto as outras religiões não têm problema com isso. Vale tudo. Tudo é folclore, tudo é bonito, tudo leva a Deus, como todas as estradas levavam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Todo o tempo. Fazer o bem. Mas os cristãos daquela época condenavam e repudiavam toda espécie de idolatria, enquanto outras religiões eram tolerantes quanto à fé. Por exemplo, o imperador, agora sim, você pode adorar tudo, agora o imperador era adorado como Pontifex Maximus. Todos prostravam-se diante da sua pessoa, quando ele passava, quando o seu nome era proferido, ou diante das estátuas do imperador, que eram colocadas em todos os lugares. Imagine você ter aqui na entrada do seu condomínio uma estátua da Dilma Rousseff, e você, como crente em Cristo, estava obrigado por lei, ao passar pela estátua, a ajoelhar-se e beijar os pés da Dilma. Ou você perderia o direito de morar, perderia o direito de ser funcionário público, ou perderia o direito à cidadania normal, e talvez você dissesse: que besteira, beijar o pé da Dilma não tem nada a ver, aqui uma estátua. Mas os cristãos jamais se curvariam a um Deus de madeira, porcelana, de pedra, seja quem fosse, quanto mais de um imperador, que se arvorava o direito de ser um Deus na terra, um representante de Deus. Para qualquer outra religião, acrescentar outro Deus, prostrar-se diante das estátuas, invocar espíritos, adorar o imperador e seus deuses, ou participar de práticas pagãs, como uma bebedeira de vez em quando, não era problema. É tanto que o apóstolo Paulo, quando entrou em Atenas, viu
tantos lugares de adoração, tantos ícones de adoração, que os caras chegaram ao ponto de fazer um ao Deus desconhecido. Ou seja, tem tanta estátua aqui, vamos fazer uma, porque se aparecer algum Deus, a gente já resolveu o problema com ele. A estátua ao Deus desconhecido. É aquele negócio do santo. Se você não achou ainda, vamos fazer um. Vamos fazer uma estátua aqui que seja a estátua de qualquer santo que apareça ou seja beatificado. E o povo vai adorar, vai venerar, vai se dobrar, vai se ajoelhar, normal. Para evitar a perseguição, o que é que eles poderiam fazer? O que é que você faria? Para evitar a perseguição, bastava abrir mão de algumas posturas, bastava relativizar crenças e práticas. Porém, amados, esses primeiros cristãos jamais abririam mão da fidelidade ao único soberano Jesus e os seus ensinos. Por isso eles foram levados a encarar a tortura, a encarar a morte, a encarar o confisco dos seus bens, mas eles não abriram mão do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A ele não te encurvarás, não presta culto, não venera, não homenageia. E o pior, não pratique o que eles e seus adeptos praticam. Essa postura cristã provocou naquela época um ódio universal, uma cruel perseguição que em muitos locais e de muitas maneiras perduram até o dia de hoje. Ou você nega Jesus ou você morre. Ou você proclama que o profeta Maomé é quem ele diz ser, ou você morre. Apesar da liberdade que gozamos hoje, irmãos, a perseguição ainda é aberta e ela é também velada. Preste atenção. Ela é aberta e velada contra os que se mantêm firmes em declarar e viver o senhorio de Cristo. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Até porque o inimigo não remove a sua oposição, ele muda a tática. Ele pode ser brando, ele entra de forma sutil na tua casa, na tua vida. Talvez eles não vão lá com uma espada e com um cavaleiro para te intimidar como fizeram com os cristãos na época de Roma. Mas eles entram na sua vida de uma forma sutil. E quando você menos espera, você está comprometendo valores do reino de Deus, da pessoa de Jesus. Só para dizer um exemplo bobo, que para mim é muito importante. Se eu não posso proferir o nome do meu Deus em vão, por reverência e respeito a Ele, como é que o inimigo consegue fazer com que tantos crentes falem tão desleixadamente, inadvertidamente o nome de Deus? Vá numa partida de futebol e toda hora é o nome de Deus, pelo amor de Deus, ai meu Deus. Um exemplo bobo, é muito bobo, não é? O que é que tem isso a ver? Tem a ver com o que a Bíblia diz: não usa o nome do soberano Senhor em vão. Porque à medida que você começa a usar o nome de Deus em vão, o seu respeito por Deus vai sendo relativizado. Você já não teme e não treme na presença dEle. Você arruma um Deus tão bonitinho, tão bonzinho, que Ele se torna o seu sócio em muitas coisas e você nem se percebe. Você vai diminuindo o tamanho de Deus na sua vida. Segundo a palavra, a perseguição tende a aumentar, amados. O diabo agora não vem mais com armas, ele entra na tua casa através da TV, do controle, do que você faz, da internet, ele vai entrar, dos amigos, da escola, do trabalho, dos amigos que te induzem a coisas que você nem se apercebe.
É Roma dizendo para você: bora, junte-se a nós, somos um, você é nosso, somos seus amigos. Jesus disse em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tem crente que acha que tem aflição porque ele não paga a conta, e o cara está lá cobrando. Tem crente que acha que ele está passando por aflição porque ele abandonou a família e agora está tendo que pagar o salário para 3, 4 amantes ou mulheres. Tem crente que acha que está sendo perseguido porque ele meteu a mão no dinheiro do outro e agora estão querendo pegar ele. Tem crente que acha que é perseguido porque ele mexe com aquilo que não presta, e quando é flagrado ele diz que está sofrendo a acusação dos outros, falta de graça e de misericórdia. O que Jesus está dizendo não é isso. É quando você é perseguido por causa do meu nome, é quando as aflições vêm sobre a sua vida pelo fato de você ser honesto, ser correto nas suas coisas, querer a verdade, querer se guardar, querer se preservar, e não comungar com aquilo que as pessoas estão querendo que você comungue. Ele diz ainda: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. 1 Pedro 2,19. Olha que texto, gente. Paulo diz assim, olha, e eu vou dizer, esse é um evangelho que eu quando eu prego, eu fico pensando assim: por que esse povo não sai correndo? Porque não é palatável, não é uma sobremesa, o negócio não é muito açucarado. Se fosse lá na cadeia, eu ia dizer: os presos não tem alternativa. Quando eu vou pregar lá no exército ou na polícia militar, os caras ficam sentadinhos e o comandante diz: ninguém sai mesmo. Eu fico pensando, como é que os crentes vêm ouvir um negócio desse? Do tipo, presta atenção, Paulo diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos. Como você pirou se alegrar nos sofrimentos? Por vocês, diz Paulo, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está dizendo: eu sofro por causa do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, defendendo aquilo que é real, que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, porque eu creio num Deus que a igreja crê. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, talvez de vocês jovens, de vocês adolescentes também. Preste atenção uma coisa: quando a perseguição não existe, quando está todo mundo batendo nas suas costas e achando que o negócio está muito bem e muito legal, pode indicar duas coisas: extrema graça de Deus para te dar um alívio, ou então ausência de posicionamentos claros e comprometidos com o Evangelho de Jesus. Você passou 4 anos na faculdade, só lá no finalzinho descobriram que você é crente, porque você levou lá um irmão na formatura e ele foi com a Bíblia. E o cara disse: quem é aquele cara? Ele disse: não sei, deve ser algum pastor que entrou aqui. Por acaso você é crente? Crente? O que é isso? Você é de Jesus? Não conheço tal homem. Poucos têm coragem de, no primeiro dia de aula, abrir a boca e dizer, na apresentação: identifiquem-se. Eu sou um discípulo de Jesus, e venha o que vier, eu sou um discípulo de Jesus. Quando você for escrever sobre a teoria da evolução, e seus professores querendo que você coloque aquilo como uma verdade absoluta, você vai dizer assim: isso aqui é uma teoria, vou discorrer sobre ela, vou dizer exatamente o que é. Talvez você tenha que saber mais sobre evolução do que qualquer aluno, mas você não pode deixar de destacar o fato de que você não crê naquilo. Talvez você seja punido, talvez você seja perseguido, talvez as pessoas vão rir de você, mas se não estão perseguindo, não estão fazendo o bullying religioso, tem algo errado contigo, cara. Bom, vamos ao texto.
Jesus está no cenáculo, falando sobre frutos. Ele revela o seu amor e dá mandamento de amor, aproveitando esse contexto para antecipar o ódio. Ele fala de amor, mas ele não ilude os seus discípulos. Ele diz: Deus é amor, estamos falando de amor, é para amar e ser amado, amém. Mas espera aí, essa não é toda a verdade. Um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um discípulo de Jesus tem que pregar, como disse o apóstolo Paulo, todo o conselho de Deus. Há tempo em que nós temos que levantar a igreja e dizer: vocês são amados, 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 amados de Deus, amém? Aleluia! Aí, mas tem tempo que nós temos que dizer: vocês são odiados, 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 odiados pelo mundo, amém? Olha que amém fraco. Cara, se o mundo nos odeia é porque nós somos diferentes, é porque o mundo pertence ao maligno. O mundo nos odeia porque eles pertencem ao maligno e nós pertencemos ao Senhor Jesus, o Santo de Deus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Eu quase dou uns pulinhos aqui, que eu joguei bola hoje de madrugada e minha coluna não está 100%. Dá uns pulos, né? Oh glória! Os sofrimentos de Cristo. Me lembrei do Carlos Gilmar. Agora as igrejas induzem alguns preletores, né? Induzem as pessoas a celebrar quando cai um presente do Papai Noel. O Papai Noel despeja o presente do helicóptero e o cara, aleluia, ô bênção. Essa não é minha Bíblia. Aí ele começa assim no verso 12: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Deus amou o mundo. Lembra da palavra cosmos que eu expliquei para vocês em João 3? Lembram? Estão lembrados? Ou esquecem rapidinho? Tá bom, esquecer, vê de novo lá em algum canto. Mas olha aqui como ele joga de novo mostrando a palavra mundo. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Aí ele diz: Deus amou o mundo, pessoas. Nós não podemos amar aquilo que é mundano. A palavra mundo também tem a ver com o sistema mundano. O sistema político, o sistema religioso, o sistema econômico, o sistema social, o sistema do entretenimento, todos os sistemas mundanos. Nós não temos que amar isso aí não, mas precisamos ter a consciência de que o mundo naturalmente nos odiará, simplesmente porque odeia o nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, odeia o Espírito Santo e não consegue conviver com a presença do Espírito Santo num lugar. Crentes em Cristo Jesus, quando vocês entrarem em qualquer ambiente, se aquele ambiente não for de Deus, você entrar no Espírito, você vai incomodar as pessoas daquele lugar. Os demônios vão fazer duas coisas: ou eles vão te convencer que você tem que se acomodar e ficar por ali, e tomar mais uma, mais duas, mais três, e ouvir aquela musiquinha que fala mal de Deus, fala da família, fala de sexo de um jeito nojento, e o diabo começa a dizer: está vendo como ele ficou? Ele permaneceu. E você disse: abafa espírito, fica aí quietinho. E aí pronto, não age. Quando você entra num lugar no Espírito, você começa a notar, os caras estão incomodados com você. Sai daqui, você está atrapalhando. Então 5 razões porque o mundo nos odeia. Se eu não terminar agora, eu termino outro tempo, dou só o esboço para vocês. Primeiro, porque eles odiaram a Jesus primeiro, verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes, o quê? Me odiou, disse Jesus. Antes odiou a mim. Olha lá, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Quando alguém lhe perseguir por causa da sua fé, por causa dos seus posicionamentos bíblicos, não porque você é um crente chato de galocha, fica perturbando todo mundo, não fala de outra coisa senão falar da Bíblia,
Está na hora do trabalho, em vez de trabalhar, porque tem que trabalhar, lá não é hora de falar disso não. Fale no intervalo, fale em qualquer... Tem crente que assim, eu vou lá no meu trabalho, olha, eu preguei para todo mundo. Que hora? Na hora do expediente. É errado. A hora do expediente é para você estar trabalhando. É para você ser o melhor funcionário. Não faça isso. É o seu bom funcionamento e a boa mordomia do seu tempo, que seu patrão lhe confiou, é que te vai fazer um cristão pronto para, na hora da necessidade, fala do amor de Cristo. Mas trabalhe. Então, se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes me odiou. Somos discípulos de Jesus. Isso quer dizer que, se adotamos o estilo de vida de Cristo, se seguimos os seus passos, se divulgamos a sua palavra, sendo ele o precursor de tudo que cremos e somos, é de se esperar que o ódio que recaiu sobre ele, recaia também sobre nós. Vejam a vida de Cristo. Ele mal nasceu e o seu nascimento já estava cercado por ódio. Herodes manda matar todos os primogênitos, só de saber que nasceria o rei dos judeus. Pela profecia, ele já mandou, por ódio, mata tudo, para ver se eu pego ele. Olha aí, sua caminhada foi cercada de gente querendo pregar uma peça, fazê-lo cair, à espreita de uma oportunidade para condená-lo à morte, todo o tempo. Até seus discípulos o abandonaram. Um deles negou, e no meio de um deles, aliás, tinha um traidor que acabou viabilizando o ódio dos judeus. Lembram-se disso? No seu julgamento, a multidão fez uma votação e preferiram quem? Barrabás, um bandido, a Cristo Jesus. Eles vão preferir um bandido do que o crente honesto. Porque aqui nessa empresa, cara, é o seguinte: se você não fizer a mutretinha aqui, a gente não ganha dinheiro. Então você é um crente bobão, você tem que trabalhar no outro canto, rapaz. Vai trabalhar lá na Alice no País das Maravilhas, em algum lugar. Aqui não tem lugar para você, porque você não mente, você não rouba, você não passa nota fria, você não dá meia nota. Eu me lembro anos atrás, um cara querendo vender computador lá no Querigma, eu sentei na mesa e ele disse: pastor, agora como é que o senhor quer pagar esses computadores aí? Eu tenho a nota cheia, a nota meia e a nota gelada. Cara, ficava tão baratinho. Fazer escola nesse país e nessa cidade fica bom. Dá para você cobrar bem pouquinho, fazer um caixa 2 e ganhar muito dinheiro. Eu disse para aquele cara: eu acho que o senhor não entendeu onde é que o senhor está, vou te explicar. Aí eu expliquei para ele: meu amigo, ou você baixa o preço aí, ou você baixa o preço até onde der, mas eu vou querer essa mercadoria com nota fiscal cheia. Porque se eu engano o governo, eu não engano meu Deus que está aqui. Eu estava na mesa, foi logo no início do querigma. E assim é o procedimento dessa igreja em todos os aspectos. Não tem negociação diabólica. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Ah, mas os crentes, talvez uns crentes lá da igreja vão dizer: que legal, Deus abençoou, ó, nota pela metade. Ó, veio até sem nota, Deus abençoou. Ó, CD pirata, que legal, CD pirata. Compramos ali nas tapioqueiras. E o diabo está dizendo: está vendo? Ele tinha o posicionamento igual ao do Senhor dele, agora ele não tem mais, agora ele é um dos nossos. Mas a hora que o crente começar a pensar assim, ele diz: eu só ouço esse aqui se eu comprar. Pastor, toma esse CD aqui, muito jóia. Lá vem o bicho sem nota, sem nada, sem... O bicho é transparente de um lado para o outro, com todas as músicas maravilhosas. Digo: não, meu irmão, eu vou comprar. Porque eu comprando, eu respeito o artista. Eu entro na internet, baixo e pago, mas eu não vou piratear. Aí quando eu tenho o meu CD que eu comprei, eu estou com a minha casa, esses dias eu estava olhando lá, tem tanto CD que eu disse: puxa, eu preciso jogar tudo isso no mato. Porque agora você pode ter a música, né, no computador, não é verdade? O MP4, MP não sei aonde, aí, MP, vocês sabem aí, medida provisória, tem um negócio assim. Mas eu pago, e o CD está lá, todos eles. Aí eu ponho no meu computador e ouço, e ponho no meu telefone e ouço também, legal, mas eu paguei, eu fui honesto diante de Deus. Nenhum demônio vai baixar sobre mim ou ficar ao meu redor para ficar dizendo: está vendo aí, seu hipócrita?
como eu gosto de você. Você é tão legal. Você é dos nossos. Senta aqui. Enquanto isso, o mundo desgraçado, precisando de uma saída, precisando de um testemunho, precisando de alguém que ame a sua família, que seja honesto, que seja casto, de alguém que não tem, porque o cara está como diria o ditado, ele está preso na cerca, ele está enganchado. A sua morte na cruz foi cercada de manifestações de ódio, caniço, lança, pregos, madeiro, coroa de espinhos, espetáculo público, horror. Isaías profetizou: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, foi oprimido e humilhado. Esse é o Jesus que eu conheço, que veio como cordeiro para morrer e um dia virá como leão para reinar. Mas primeiro vem a ignomínia, a humilhação, vem a privação, para depois vir a glória. Jesus disse assim: não é o servo maior do que o seu Senhor. Verso 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Olha o anelo surpreendente de Paulo. Paulo parece de vez em quando um indivíduo pirado da cabeça. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 10, tem um dos versos mais lindos da Bíblia, onde Paulo, num suspiro profundo, diz: como eu quisera participar dos sofrimentos de Cristo, ter comunhão com o seu sofrimento. Quem me dera conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Quem me dera experimentar o que significa viver de forma santa e piedosa e ser perseguido por esse mundo que jaz no maligno. Oh Deus, é isso que eu quero. Não porque eu queira sofrer, mas porque eu quero ser mais parecido com o meu Senhor. Sempre, sempre, sempre. Porque quem não sofre aqui vai sofrer no inferno. Quem sofre aqui vai passar a vida na presença do Senhor, eternamente gozando da presença maravilhosa do meu Deus e do nosso Senhor Jesus. Percebe a lógica? Com que tipo de cristianismo você quer se identificar? De onde você veio? O que é que você está fazendo aqui? Que tipo de pregação é essa aí? Que tipo de ensino? O que é que está na tua cabeça, na tua vida, na tua prática? É o triunfalista, positivista? Conquistamos tudo, fazemos tudo, vamos ser ricos nesse mundo, maravilha, vamos fazer por onde, beleza, vamos lá. Duvido que você consiga riqueza nesse mundo sendo honesto, santo naquilo que você faz. Muito difícil, quase impossível. Ou que tal o evangelho mágico, milagreiro, personalista? Ou que tal o evangelho esotérico, dos 1001 mistérios? É esse evangelho que você quer? Ou você quer o evangelho identificado com o Senhor Jesus na sua ignomínia e na glória? O mundo odiou aquele que mais o amou. Jesus, não espere menos para você, tá certo? A segunda razão: nós não somos do mundo, verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem deles. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Olha aí, eu estou lendo numa outra versão, que é bom que vocês leem também. Se vocês pertencessem ao mundo, ele o quê? Os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, do sistema iníquo mundano, por isso o mundo os odeia. Porque vocês estão no mundo, terra, planeta, vocês vivem no mundo onde as pessoas estão, mas Jesus escolheu vocês, tirou a cada um de nós do sistema iníquo e mundano, por isso o mundo odeia vocês. Lá vem o crente. Lá vem o diferente. Ele bebe suco, não bebe cachaça, nem cerveja.
Mas é bom, né? De vez em quando a gente senta aí e tal, para mostrar que nós somos também. Mostrar ou curtir como o mundo. A porta de desgraça para muitas famílias, para muitos adolescentes, para muitas crianças. Por que agora no dia do combate à AIDS, ninguém proclamou que a abstinência sexual é o meio mais seguro para a prevenção da AIDS? Por quê? Porque não vende camisinha, porque faz com que os jovens mudem o comportamento, valorizem o corpo, valorizem a outra pessoa. Aí os caras vão para a televisão lá e ficam fazendo aqueles discursos e tal, bem no estilo romano. Vale tudo. Dá camisinha para o povo. Para quem tem 20, 30, 18, 16, 15, 14, até na primeira possibilidade de engravidar, dá uma camisinha para eles. E vamos dizer, façam sexo livre. Arrebentem com a dignidade das meninas, dos meninos. Arrebentem com a noção de que casamento pode ser feito de forma santa na presença de Deus. Arrebentem. Mas se você colocar aí um outdoor aí fora, dizendo assim, abstinência sexual é um dos melhores remédios contra a AIDS, você vai ser processado, porque é discriminação. Nós não somos do mundo. O amor que nos aceita é esse. Enquanto o mundo nos odeia, Jesus fala do seu amor que nos elegeu antes da fundação do mundo. Dele vos escolhi. Então preste atenção quando ele diz nesse versículo aqui, eu vos escolhi. Preste atenção, amados. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Sabe, o amor que me basta é o amor do meu Deus, é o amor de Jesus que me escolheu. Você não tem razão para continuar se sentindo mal amado, mal amada. Você não tem razão mais, pela conveniência de querer ser aceito pelo grupo, usar o que o grupo usa, fazer o que o grupo faz, porque o mundo está tentando lhe dizer, você é legal, vem cá, nós te amamos, toma mais uma, vamos de novo, para a cama de novo, para o motel de novo, vamos curtir, vamos falar, vamos lá, venham. E você, carente de amor, corre atrás daquilo que vai lhe dar satisfação temporária, mas vai destruir a sua vida. Vocês precisam de novo olhar para o Deus maravilhoso que disse para Jesus em algumas instâncias, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês precisam ouvir essa voz todos os dias de manhã e aí pensar assim, eu sou filha, eu sou filho amado em quem Deus tem prazer. Ele me resgatou dessa futilidade e me trouxe para um reino diferenciado, onde ali eu posso curtir alegria sem cachaça, alegria sem dope, onde eu posso ser amado e não depender das pessoas para ficar me entregando e fazendo o que as pessoas querem. Eu estou ali para ser singular como Deus me fez, não uniforme que todo mundo faz com que você faça o que o mundo faz. Entende, cara? Entende? Você precisa ouvir essa voz todo dia. Você é amada por Deus, mulher. Você é amada por Jesus, rapaz, homem. Você quer mais o quê? Tem que tirar a roupa para se sentir amado? Tem que baixar a blusa para se sentir amado? Tem que dizer besteira, falar besteira, fazer besteira para se sentir aceito? Esses maravilhosos lugares de bate-papo na internet, né? Que legal, todo mundo se falando, mas daqui a pouco começa uma linguagem tão nojenta que eu acho que tenho a impressão que se Jesus entrasse na conversa, ia ser vergonhoso. Porque ali você, não é, mas isso aqui é a linguagem da internet, essa é a linguagem, é a linguagem do diabo, não é a linguagem de um filho de Deus. Um filho de Deus entra nesses lugares mesmo, não é para tirar não é para sair não precisa quebrar o computador, acabar com o Facebook, não faça nada disso. Eu não estou nem fazendo propaganda dessas coisas, mas eu estou dizendo, não estou pedindo para você sair não.
Eu estou pedindo para você ficar, mas fique como crente que vai ser odiado pelo mundo, amado por Deus e vai fazer a diferença onde você entrar. E se a perseguição vier, você vai dizer: sou bem-aventurado, porque eu estou sendo perseguido por causa da justiça, do que é certo e do que meu Deus é. Glória a Deus. O ódio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Fomos privilegiados pelo Pai. O mundo não suporta a luz do Evangelho, porque desarticula os esquemas opressores e corruptos do mundo. Eu vou terminar aqui. Eu acho que se der certo, domingo que vem eu continuo. Ixi, não vai vir ninguém. Eu prego para as cadeiras. Quando eu era novo na fé, de vez em quando tem uns crentes que querem pregar aqui, né? Tem gente que quer pregar aqui. Você quer pregar aqui? Eu quero pregar ali. Eu respeitava tanto o meu pastor e a minha igreja, tanta vontade de falar, que eu ia assim para um lugar ermo qualquer e ficava falando. Podia ter vaca, animal, o que tivesse lá. Assim diz o Senhor, Deus maravilhoso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem boca para falar, que reclame. E o animal lá só... Vocês acreditam que eu faço do mesmo jeito hoje? Porque eu não prego para vocês, eu prego para o meu Senhor. E quando eu falo com Ele, prego para Ele, não porque Ele precisa das minhas lições, mas eu estou dizendo: Senhor, eu estou entregando isso aqui como um sacrifício ao Senhor. E aí, sabe o que acontece? Ele aplica aí do jeito que Ele quer. É Ele que faz, eu não consigo não. Mas Ele vai aí, é para mim, é para esse, ou aquilo ali, o que foi dito, o que não foi dito, a palavra, pronto. Louvado seja Deus. O que Ele diz é que a palavra não volta vazia. É com Ele, não é comigo. Vou terminar só com esse ponto que diz assim: por isso o mundo nos odeia. Fomos privilegiados pela escolha do Pai, andamos na luz, somos espelhos reveladores do fracasso do homem. Quando um crente se aproxima de um lugar, ele é o espelho que mostra a face do erro e da mentira e do engano. O mundo não suporta a luz que o Evangelho traz, pois desarticula os esquemas opressores e corruptos do mundo. Por isso que é difícil pensar que um crente seria um dia um presidente ou um governador. Ele não suportaria, ele ia morrer bem rápido. Não queiram um presidente evangélico. Isso é papo furado. Porque o cara, para chegar na presidência sendo evangélico, ele já morreu umas 5 vezes. Se é que pode. Não é nem gato para morrer 7 e nem reencarna. Aí ele morre rapidinho. Então assim, se tiver alguém aqui querendo ser presidente da república ou qualquer cargo eletivo, prepare-se para sofrer, ou prepare-se para morrer. É justo que se faça isso? Amém. Vai lá para o martírio eletivo. Porque quando o crente chega, a luz chega. Demétrio Ourives, que fazia nichos de prata a Diana dos Efésios, lá em Atos 19, disse: nós vamos para a falência, vai acabar o nosso negócio aqui. Sabe o que tinha ali? Eles estavam fazendo os deusezinhos da Diana dos Efésios, sabe? Já viu? Alguém já viu essas estatuetas? E o cara leva para casa, coloca no carro, coloca na parede, reza para não cair, para não subir. Não é não? Qual é a eficácia disso? Nada. Os demônios por trás, cativando mentes para adorar a criatura ao invés do Criador. Demétrio disse: nós vamos perder o emprego se um dia nós passássemos ali no bairro de Fátima e de repente aquela igreja se rompesse em pregação, um padre cheio do Espírito começasse a falar sobre Jesus como único Senhor e Salvador, único mediador entre Deus e os homens, único digno de ser adorado e mais ninguém. Sabe o que ia acontecer? Os feirantes da praça iam matar ele. E o Vaticano também, mata esse doido, mata que esse cara é louco. Ele ficou doido, vamos perder o negócio.
Vamos deixar de ganhar dinheiro. E assim era com Demétrio. Em Atos capítulo 16, a jovem adivinhadora que dava lucro aos seus senhores, ela adivinhava, ela adivinhava os negócios lá, cartomante. Olha o que o texto diz: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença de todos, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los, e Paulo foi apedrejado em Listra e tido como morto. Porque quando você chega, acaba o lucro do negócio. Tem religiões evangélicas ou ditas evangélicas que aproveitam os nichos do romanismo idólatra e transforma isso numa linguagem evangélica. E aí ele vende outra coisa: a raspa da cruz, a água do Jordão, o pedaço da arca. E os crentes vão lá, né? Tem uns caras que estão em cima da arca. Em cima da que arca? A arca no Novo Testamento? Só se for o meu coração, meu fígado. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. É a igreja reunida. A arca já era. Jesus já rasgou o véu de cima e embaixo. Não tem mais isso não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. Já está à direita do Pai em majestade. O templo é o templo do Espírito. É a igreja reunida. 2 ou 3 em qualquer lugar. Não precisa dessa simbologia veterotestamentária para tentar enganar o povo que larga da Nossa Senhora e vai pegar na arca. Essa linguagem não existe no Novo Testamento. Já viram? Mas vocês cantam, a gente canta, tem nos CDs, tem tudo aí. A arca, a arca, a arca. Sensacionalismo barato para fazer brincar com as emoções do povo e deixar de pregar a verdade do Evangelho. Agora quando você prega isso, você começa a ser perseguido também, né? Opa! Ó, estavam dando lucro, os caras chegaram aqui, o negócio bagunçou agora, o que a gente faz? Vamos fazer aqui, traz aqui, eu vou abençoar. Vai ter o santinho do bispo. Transforma, né? O povo precisa de um ícone, arruma um ícone. O povo precisa acreditar em alguma coisa, tem que acreditar em pau, pedra, homem, gente. Não. Acredita no Senhor dos Exércitos, onipresente, onipotente, onisciente Senhor. Acredite no Deus invisível que age e atua. Bom, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, amém? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hebreus 11:38 diz que aquela galeria de mártires eram homens dos quais o mundo não era digno. Praticamente falando, não ser do mundo significa viver no mundo com a prioridade de um outro mundo. O reino de Deus implica em servir outro Senhor, outra doutrina, outro comportamento, outra motivação, outra visão de ser, de ter, de fazer, outros padrões e outros prazeres. E esse modo vivente pode atrair perseguição, mas vai dar glória ao nome de Jesus. Que tipo de evangelho você quer viver? Que tipo de Senhor você quer seguir? Não estou convidando ninguém aqui para ser um radical, eremita, para ficar no meio da caverna. Viva no mundo, não sendo do mundo, nem amando o mundo. Conviva com as pessoas, ame as pessoas, conversem com as pessoas, mas deixa que o padrão de Jesus apareça na sua vida. Vale a pena seguir Jesus. E quando a perseguição chegar, dê glórias. Você é feliz e bem-aventurado por ter sido perseguido por causa da justiça, por causa daquilo que é certo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o teu povo saia daqui refletindo e durante a semana lembrando das posturas que dignificam o teu nome. Senhor, que em todo o mundo habitável, que aqueles que são perseguidos por causa do teu nome, Senhor, tenham a tua presença, o teu alívio, a tua esperança,
cravada nos corações. Intercedemos por estes que perdem ainda suas vidas em países muçulmanos, injustos, como no Irã e tantos outros lugares. Oramos por aqueles que também são perseguidos no trabalho, no hall de amigos, na escola, que sofrem a perseguição porque são crentes em Cristo Jesus, porque têm valores do reino de Deus, porque disciplinam seus filhos, porque se abstêm da imoralidade, da sexualidade precoce, porque amam a família constituída de papai, mamãe e filhos. Ó Senhor, misericórdia deste mundo tenebroso e perdido. Mas nós queremos não sair por aí como juízes, queremos sair por aí, Senhor, como agentes de uma mensagem capaz de transformar como o Senhor nos transformou. Por isso nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor é um Deus de amor, certos de que o Senhor é um Deus justo também. Levanta hoje, Senhor, o ânimo do teu povo aqui presente, daqueles que nos ouvem. Que esta semana seja uma semana de vitória, de glória, de posicionamentos quanto a coisas que estão em casa, talvez ídolos que precisam ser jogados no mato, queimados vivos, denunciados. Ídolos. Pai, muito obrigado mais uma vez, em teu nome, Jesus.